receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Vinho novo, odres novos. Hoje o texto é Mateus 9,17. Então nós temos aqui: nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Não é? Hoje nós vamos falar aqui sobre vinho novo e odres novos. Não é? Muitas vezes você tem uma experiência com o Senhor, aceita Jesus, vem para a igreja, mas tem muita coisa ainda do velho homem que vem junto com você. Deixei meu celular. Por isso que o Ministério Clínica da Alma é importante na sua vida. Nós vamos trabalhar com essas coisinhas que você traz, que são como furos, como coisas velhas ainda que podem romper, né, quando você começar a encher das coisas novas. Você tem que renovar, mudar, estruturar e se tornar um odre novo. O odre ele era de couro, né, e quando colocava o vinho fermentava lá dentro. Se ele fosse velho, ele ia romper e o vinho ia ser derramado. Então nós queremos que você se torne um odre novo, para que o Espírito Santo possa derramar dentro de você muita unção e não ter nenhuma brecha para que Satanás possa usar, para que você não tenha a plenitude desse vinho novo na sua vida. Então hoje nós queremos falar sobre isso. Então prepara aí para você encher do vinho novo. Que maravilha. A gente já poderia... Pode encerrar já, né? Podemos... Tem música, como é que é? Ô, Guerra, agora é quase que eu quero... É o papelinho, me inspirou. Essa sua colocation hoje... Foi. Foi extraordinário. Podia encerrar já o programa. Vambora, pessoal, vambora. Mais 2. Não, mais 5, aí o senhor matou aí. Rogerinho, por que não colocar o vinho novo em odres velhos, Rogerinho? Olha, o Guerra, ele falou, inclusive, isso aqui, Serginho. Quando você coloca o vinho novo dentro do odre, então ele vai passar por um processo de envelhecimento, que é um processo de fermentação. Então, a uva é pisada, o suco de uva é coado e colocado dentro de um recipiente para ele fermentar e aprimorar tanto o sabor quanto o cheiro, né? Que o buquê do vinho, que é extremamente importante. Então não é apenas o sabor do vinho, mas o buquê, o cheiro. E aí, quando isso é colocado dentro de um odre novo, à medida que o vinho vai fermentando, o couro, que é o recipiente que forma o odre, ele vai se moldando e resistindo à pressão. Então, a questão é exatamente essa condição física e química que acontece com o vinho e o couro, o odre, ao mesmo tempo. Então, o odre, ele, à medida que ele vai sendo curtido, à medida que o vinho vai sendo fermentado, então nesse processo os dois juntos vão se moldando, né? Se você coloca o vinho novo num odre velho, ele já perdeu, o couro já perdeu a capacidade elástica dele, já perdeu a resistência natural, e aí o que vai acontecer? Ele vai estourar. Isso tem tudo a ver com o contexto da nossa nova vida. Nós precisamos estar cada vez mais prontos para receber o novo de Deus.
e deixar que aquilo que é o novo de Deus em nós crescer e fazer com que esse novo que vai crescendo, ele também vai se aprimorando, mudando algumas características e aprimorando. Aprimorando no sentido de quê? De que nós melhoremos o nosso sabor. Essa transformação, né, Rogerinho? Isso. Que todos devemos passar naturalmente nessa relação com o Senhor. Isso. E no caso do vinho é tanto uma transformação física quanto química. E no nosso caso deve ser tanto uma transformação espiritual quanto emocional. E até, por que não, física também, né? Que é consequência, né, de um Do cuidado aí, emocional. Agora, queridos pastores, eu pergunto para vocês, quando a gente lê, ouve sobre essa renovação dos vinhos, dos odres aí, o que isso tem a ver com a cura interior? Onde se aplica? Claro. Qual é a direção? Certo, olha só. A realidade é que quando a pessoa lá... E o buquê? E o buquê, não, eu gostei do buquê. Poderia O buquê deixar do passar. vinho. Não poderia deixar Eu pensei que era um passar buquê isso. de flor, né? Mas tudo bem. Eu nunca tinha ouvido Nada a falar. ver, não. Hoje eu fui acrescido aqui. Então, na realidade, a pessoa ela vem com um contexto todo cheio de feridas, de marcas, né? E ela, na realidade, ela experimenta esse restaurar, esse transformar do Senhor na sua vida. Então, na realidade, tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que estava ali dentro, né? Aquela situação toda que a pessoa vivia, então ela começa a experimentar, então, ou seja, o tratar, o curar, a revelação do Espírito Santo, ou seja, essas raízes vão sendo arrancadas, vão sendo tiradas, e ela começa a entrar numa outra dimensão, uma outra experiência, e ela realmente experimenta, então, esse renovar, o restaurar do Espírito Santo. Então, ou seja, tudo aquilo que é velho, que trazia dor, enfermidade, trazia traumas na vida da pessoa, então ela experimenta, ou seja, a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, ou seja, a verdade do Senhor lá entra, arranca todas essas estruturas de mentira, de engano, situações que ela experimentou na sua vida, e aí a partir daí, então, ela começa então a experimentar então o renovar e o vinho novo, ou seja, as novas realidades, ou seja, a sua fé ela é transformada, ela é vivificada, né? Ou seja, a sua visão a respeito de Deus ela é transformada, a visão dos outros também, a visão dela mesma é transformada. Então, na realidade é isso que a gente quer dizer quando ela experimenta então essa visitação, esse enchimento do Espírito Santo, não é? Aí pode encher porque já deixou de ser aquele odre velho, ele passou a ser algo novo, que a mudança veio, a transformação veio de dentro para fora, e aí então ela começa a encarar uma nova realidade, uma nova vida, uma nova visão, as escamas dos seus olhos são retiradas, né? Então ela começa a ver exatamente primeiro quem ela é em Cristo Jesus, o seu valor, a sua identidade, o seu potencial, começa a olhar os semelhantes, né? Da mesma forma, são todos dependentes da graça do Senhor, e com certeza a sua visão a respeito de Deus, a respeito do Senhor, ela é mudada, é transformada, né? Então por isso que essa aplicação ela é muito real na nossa realidade, ou seja, daquela que nós estamos inseridos, né? No processo de ajudar, de ministrar na vida das pessoas, ou seja, a pessoa precisa experimentar esse vinho novo, mas ele só pode ser experimentado quando, na realidade, o seu odre foi transformado, não é? Em algo novo, né, para poder suportar a unção nova e a graça nova, sem buquê, né? Sem buquê. Certo. Agora, Rogério, eu eu aprendi que é algo também que é interessante. O odre, quando ele sofria esse processo de desgaste, até pelo atrito constante no seu manuseio, indo para aqui e para lá e voltando, Sim. e até ali nas amarraduras, como era feito de couro, é. ele tinha aquelas amarraduras ali que dava aquela forma para ele. Isso. E com o desgaste do tempo, então poderia sofrer naturalmente essas rupturas, né? Então o que eles faziam? Eles pegavam esses odres, eles esticavam novamente, isso. deixavam curtindo no sol e depois viravam no avesso para ali reaproveitar. Ou seja, ninguém é dispensável. Exatamente. Não é isso? É o que a clínica da alma faz.
Nós não vamos esticar a pessoa, não. Mas, às vezes, Mas o senhor estica, não no sentido literal, mas o deixar curtindo ali, o sol da justiça vindo ali. A ideia é essa, né? De colocar, vamos dizer assim, usando uma expressão bem polarizada aqui, deixar a pessoa ao avesso, né? Para tirar lá do fundinho mesmo aquilo que pode estar apodrecendo, não é isso, Rogério? Você sabe o que acontece? Muitas vezes a pessoa chega cheia de... Ele vem do mundo aí, ainda todo... Guerra, você sempre fala, a pessoa chega cheia de maresia. Normalmente ela chega cheia de maresia mesmo, né? Toda estourada, né? Então o que acontece? Quando ela chega na igreja, muitas vezes aquela pessoa ela quer participar ou entrar em certas áreas da igreja que ele ainda não tem estrutura para isso. E é aí que o couro rebenta. Não é? Por isso que ele tem que passar por um processo de crescimento espiritual, de amadurecimento, de restauração, de cura, para que chegue nesse processo aí que você falou, né? Pegar o couro, tirar ele, pôr ele de uma forma, esticar, renovar, para que depois ele possa encher mesmo desse vinho. Aí ele vai ter estrutura. Aí ele vai conseguir, inclusive, suportar isso, né? Porque o que a gente vê quando falamos de batalha espiritual, né, essa guerra contra o inimigo das nossas almas, a gente vê que o diabo ele já trata diferentemente os seus, aqueles a quem ele usa. Deu o caldo que tinha que dar, descarta, joga fora. Exato. Deus não, Ele sempre vai nos aproveitar dentro daquilo que Ele mesmo já nos criou, na nossa essência de sermos feitos conforme a sua imagem e semelhança. Por isso, Ele vai querer ali aproveitar ainda. Há sempre uma saída, há sempre uma solução, sempre tempo de renovar, é sempre tempo de viver a realidade em Cristo. Né? E uma coisa interessante, Serginho, que você usou uma expressão que me lembrou uma outra situação. A questão... Do buquê? Não. Obrigado pela lembrança. Mas nós devemos realmente exalar o bom perfume de Cristo como um bom vinho e um bom realmente... Um lindo buquê. Isso. Ai, meu Deus. Mas a questão de tratar as coisas que estão apodrecidas, né? Uma das características do vinho é a questão dele poder ser usado muitas vezes para a asepsia das feridas. Então, a limpeza das feridas ela era feita muitas vezes com vinho por causa do teor alcoólico e da própria fermentação. Então, ele era usado para limpar feridas. Então, quando nós olhamos no nosso processo de cura, e aquilo que normalmente as pessoas elas precisam receber do Senhor, no sentido de cura, principalmente na cura das suas emoções, ela precisa passar por esse processo de asepsia, por esse processo de limpeza. Muitas vezes, limpeza da mente, limpeza de falsas doutrinas. Até para ajudar na cicatrização Exatamente. das feridas. Porque as pessoas mantêm muitas feridas abertas. Sim. Eles cultivam a ferida. Sim. Né? Então, esse processo de estar sendo limpa pelo vinho novo, e isso faz com que a pessoa comece a se posicionar como um odre novo. Então, ela passa por esse processo de asepsia e se sentindo um odre novo para ser, então, tratado e moldado e receber tudo aquilo que Deus tem para a vida dela. Então, o odre novo e o vinho novo, eles realmente precisam estar juntos. E sem essas coisas que poderiam ser qualquer imundície, ou qualquer coisa que poderia estar no meio do vinho, e que poderia, inclusive, estragar o processo de fermentação de todo o vinho. Então, esse processo de asepsia, esse processo de limpeza que o vinho faz. No odre novo, você vai ter menos contaminação. Então, esse processo de que você precisa realmente se posicionar como um odre novo, com menos contaminação, com menos sofismas, com menos enganos, eliminando cada vez mais mentiras, enganos e falsas palavras e falsas
mensagens que muitas vezes as pessoas foram acumulando no decorrer da sua vida. Então, para a cura ser uma cura mais efetiva, ela precisa ir eliminando e passando por esse processo de asepsia que o vinho faz. E uma outra propriedade do vinho também, né? Biblicamente, ele significa para todos nós alegria. Alegria. Exatamente. Então, por isso que sempre existe o novo de Deus, né? Por mais que muitas vezes o novo de Deus, em alguns momentos, pode nos dar uma certa apreensão, uma certa preocupação, né? Algo novo que está chegando, é uma situação, uma experiência nova que nós estamos enfrentando, mas sempre o vinho, retratando aqui na palavra de Deus, ele sempre traz essa conotação da alegria, né? Tanto é que foi o primeiro milagre, né? Ou seja, que quando iniciou o ministério de Jesus foi justamente, né, nos bodas, ou seja, um casamento, onde ali faltou o vinho e houve um milagre da transformação da água, né, no vinho. Por quê? Porque o vinho sempre retrata isso, essa alegria. E sempre quando nós experimentamos o novo de Deus, ou seja, vem essa alegria, vem as nossas expectativas, elas são mudadas, sabe, vem essa ação muito forte do Espírito Santo dentro de nós, sabe, trazendo essa novidade de vida, essas expectativas diferenciadas. Então isso é algo assim tão tremendo, né, da parte de Deus na nossa vida. Então o vinho, ele tem um significado muito importante nas Escrituras, que é essa perspectiva, né, da alegria, né, a alegria do Senhor. Eu queria colocar aqui a questão um colocation. A questão do odre velho, ele traz insegurança para quem está armazenando o vinho. O que vai acontecer com esse vinho? Será que ele vai estourar? Será que ele vai dar conta? E muitas vezes nós temos que passar o quê? É segurança para as pessoas. Um odre novo, ele passa segurança. Um velho, ele já traz problemas. Então, muitas vezes nós temos que fazer o quê? Nós estamos pregando o Evangelho, levando para as pessoas as boas novas e tudo. Eu tenho que passar segurança para essa pessoa, que realmente Cristo, ele é um vinho novo na minha vida. E realmente eu estou recebendo aquilo e estou me transformando e me tornando um odre novo também. É credibilidade, né? Isso, eu tenho que passar isso, entendeu? E muitas vezes nós pegamos lá as pessoas cheias de feridas e falando assim, mas ninguém acredita mais em mim. Ninguém acredita. Eu chego perto das pessoas e falo assim, você crente? Você falar comigo de Jesus? Você entendeu? Por quê? Porque está cheio de feridas, e tem que ser tratado. Então, esse odre velho não passa segurança. Por isso que ele tem que ser. Aí não é mais boas novas, né? Não fica, tem antigas velhas. Agora, pessoal, pastores, quando a gente vê esse texto e a gente observa essa realidade, quando diz lá, não se põe remendo novo em odres velhos. É um versículo anterior. Pois é. Tecido velho. Então, exatamente, muitos de nós acreditamos e somos levados a acreditar, isso vem desde Adão, né? Nós já falamos um pouco sobre isso, que essas pequenas roturas, esses pequenos remendos, eles sempre vão nos resolver. Eu vou ali, eu ponho um remendinho ali, eu dou uma disfarçada, eu dou uma maquiada ali no meu problema, eu empurro o meu problema com a barriga. Tem essa conotação também dessa advertência. Ninguém põe remendo novo em odres velhos, não é isso? Tem que tomar cuidado com o dinho, né? Remendinho, pedacinho. Esse dinho aí é complicado. Complicado demais. Porque, uma questão interessante, Serginho, e a gente infelizmente vê isso com muita frequência, em algumas congregações onde o problema aparece e a forma de se tratar o problema é colocar a pessoa, de certa forma, em um nível de disciplina. Mas acha-se que se colocar a pessoa em disciplina, que ela vai ser curada e que o problema vai ser resolvido.
e não se toca no assunto. Não é disciplina, exatamente. Então, assim, fulano cometeu tal pecado, então a partir de agora ele sai do grupo de louvor e vai ficar 6 meses no banco. Mas nesses 6 meses que o fulano está no banco, ninguém conversa, ninguém procura, não há cura, não há restauração, não há reconciliação, não há nada. Passou aqueles 6 meses, a pessoa cumpriu um período de disciplina, ele volta a assumir as mesmas funções. Pedagogicamente, a gente vê isso também, né, Rogerinho? Por exemplo, Sim. Eu, particularmente, até que me provem o contrário, quando os pais chegam para o menino e falam assim, olha, você vai ficar ali no cantinho do pensamento. O menino tem 6 anos, fica 6 minutos. Será que um menino de 6 anos ele vai ficar por 6 minutos pensando no que ele fez? Com certeza que não. Ele vai pensar no primeiro minuto, nos 5 que faltam. Exatamente. E no primeiro, depois do 6, o que ele vai fazer de novo? Exatamente. Então não produz disciplina, só foi um castigo. Não é verdade? Sim. É o que você está dizendo também. Exatamente. E é a questão. Eu acho que eu estou resolvendo o problema porque eu estou tirando a pessoa do foco, estou colocando ela no banco, estou dando uma satisfação para toda a congregação de que fulano está sendo tratado porque ele errou e agora ele está no banco, mas na realidade ele não está sendo tratado. Ele está sendo punido e a situação continua sem ser resolvida e todo mundo simplesmente sabe que o fulano que foi para o banco, que ficou 6 meses no banco, foi punido. Então, assim, tem a ideia errônea de que tomou-se uma decisão, fez-se alguma coisa. Agora, o que se fez gerou cura? Aí é a grande Nesse questão. aspecto, seguramente não. Não. Então, isso é colocar remendo novo em pano velho. Entendeu? Eu estou pegando o remendo novo e colocando no pano velho. O pano continua velho, daí a pouco a ruptura vai ser maior. Sim. Porque a segunda vez que essa pessoa que ficou 6 meses de disciplina cair, vai ser muito pior. Por quê? Já vai ser uma condição repetitiva. E aí o estrago vai ser maior. Então é necessário, nesse processo de cura, estabelecer a relação causa e efeito. Porque normalmente a gente só cura, só trata do efeito. Sim. Esquecemos da causa. Exatamente. Tenho dor de cabeça, tomo um analgésico. Pronto, me resolveu. Amanhã de novo, outra dor de cabeça no mesmo horário. Tomo outro analgésico. Depois de amanhã, peraí, eu tenho que ir ao médico. Tem que saber Alguma de onde coisa está. está gritando dentro do meu organismo Isso. que está me sugerindo essa dor de cabeça. Preciso Exatamente. localizar a causa. É o que normalmente falha hoje na igreja nesse sentido do cuidado, né, Rogério? E tem uma questão aí, Sérgio Ricardo, que é importante. É a autoridade. Então, é que a gente tem que levar em consideração, que é a questão assim, tem certas situações, é óbvio, que precisa se dar um tempo para a pessoa, verdadeiramente, ela tem que ser tirada do local onde ela está, porque a gente precisa ver e perceber na vida da pessoa, para que haja uma mudança, para que haja uma restauração, um verdadeiro, um genuíno arrependimento, né? Porque senão fica só na dimensão, sabe, daquele sentimento de remorso pelo que aconteceu, pelas consequências que geraram, né? E é necessário um tempo para que haja um verdadeiro arrependimento no coração da pessoa, para que aí então se torne então um odre novo, para que a pessoa então possa experimentar um vinho novo na sua vida e verdadeiramente existir uma transformação. Aí, Rogério, é onde a gente entra numa outra vertente, aí, numa outra seara, a questão, por exemplo, do confessar o pecado e ser apanhado naquele pecado. Exatamente. Então, porque muitas vezes, na maioria delas, a pessoa ela é apanhada no erro. Ela foi descoberta. Sim. Não há um arrependimento inicial ali, porque ela foi apanhada. Exato. O arrependimento vem quando ela chega E ela espontaneamente ela chega, olha, eu estou com dificuldade, eu errei por isso, nisso, essa. Ponto.
Não é isso? Exatamente. Rogério? Exatamente. Uhum. E aí é onde que vem esse tratamento aí do cuidado. E muitas vezes ela é apanhada, disciplinada, sem ter o arrependimento. Uhum. Aí E volta. reinserida no contexto. Sem arrepender. Porque aí ela fica naquela. A gente pega as pessoas para ministrar a cura, aí vai ver algumas disciplinas que foram feitas, a pessoa não arrependeu e nem consertou. Não tomou decisões nenhuma referente àquilo. Muitas vezes você está passando por um processo aí, sofrendo aí até uma acusação de Satanás, numa situação que você passou e não foi resolvida. Dentro de você está vendo esse problema, essa situação. Então, o que você tem que fazer? Faz uma avaliação aí, né? Olha lá para trás o que ficou e conserta isso aí na sua vida. De repente, isso aí está, né, impedindo você de realmente ser um odre novo. Uhum. Essa ruptura. Exatamente. Meu querido Rogerinho, sobre essa transformação também do odre, né? Falamos desse processo e o que você classifica assim como sendo o objetivo, como objetivo até de Deus para poder fazer essa transformação, partindo desse pressuposto aí de que vai ser derramado um vinho novo, de receber o remendo ali mesmo, se a gente pode assim dizer? Olha, Serginho, a gente tem que esperar sempre o novo de Deus, porque Deus, ele se renova, com as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Deus se renova no nosso relacionamento com Ele. Então, se eu não me preparo para receber o novo de Deus, eu vou correr o risco de ficar sempre na expectativa da unção de ontem, daquilo que eu vivi no passado, no manar de ontem. E o manar de ontem, ele apodrece. Só havia um dia que o manar poderia ser recolhido para o dia seguinte, que era o dia seguinte não iria cair, porque no sábado não haveria o maná. Então a sexta-feira era o único dia que você poderia pegar uma porção dobrada, porque no sábado não teria. Então aí é uma questão de prevenir uma situação de escassez alertada já pelo Senhor. Mas nós precisamos estar nessa dependência contínua e nessa expectativa contínua de receber o novo de Deus. Então eu preciso tanto me renovar quanto me esvaziar do velho, me esvaziar do antigo. Então, depois que o vinho ele era novo e agora ele passou por um processo de envelhecimento, ele deve ser guardado e acomodado de uma forma diferente. Então, as coisas que eu vivi no passado e que foram coisas que Deus estabeleceu na minha vida, eu vou guardar aquilo como um memorial e uma certeza de que o Deus que me guardou no passado é o mesmo Deus que me guarda hoje e me guardará amanhã. O Deus que me deu provisão antes é o mesmo Deus que vai prover hoje e vai prover amanhã. Mas não ficar nessa dependência do ontem, mas sim na expectativa do novo. Então, uma das coisas muito interessantes quando a gente vai a uma reunião, a uma congregação, e está no ajuntamento do povo de Deus, é exatamente ir como esse odre novo, numa expectativa. Senhor, o que o Senhor tem para falar comigo hoje? Isso. Senhor, eu estou aqui e eu sei que o Senhor tem algo novo para mim. Comigo. Independente de quem vai ministrar o louvor, de quem vai ministrar a palavra, mas Senhor, eu estou aqui porque eu quero receber do Senhor e o Senhor já tem algo novo para mim hoje. Então, essa expectativa. Odres velhos são essas pessoas também que chegam, olha, eu só vou na reunião tal porque lá o pastor Rogério é que vai estar lá, ele que vai ministrar. Ah, não, o louvor, se não é da equipe do Rogerinho, eu não fico, eu não gosto. Para orar por mim tem que ser só o pastor Guilherme. Só com aquela voz de trovão. Exatamente. Voz de trovão. É verdade. Essa é a característica. É uma das características.
E a gente experimenta isso na clínica, sabe, Serginho? Muitas vezes a pessoa vai e é ministrada por uma das pessoas, mas ela quer receber a oração do outro. Então, aquilo que ela já tinha para receber, ela já recebeu. Deus já liberou. Então, isso acontece em quase todos os lugares. De repente, você vai, prega, ministra, aí a equipe ministrou, daí a pouco a pessoa que acabou de receber a oração chega perto de você e fala assim, você ora para mim? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.